ar, começando mais um episódio do BAIcast. E esse é o quadro Bastidores do Mundo Empresarial, na qual a gente vai revelar tudo de casos de sucesso e insucesso sobre o setor do M&A. Ninguém melhor para falar isso e me acompanhar nesse quadro que é muito específico. Paulo, mais de 20 anos aí trabalhando com compra e venda de empresa, grande nome aqui no time da Baico, que vai ajudar aí a gente a contar o que vivemos no dia a dia, né, não, Paulo? Exatamente, é um dia a dia de muita luta, né? O M&A é isso, né? O M&A é essa luta do dia a dia, várias situações para a gente estar sempre acompanhando e buscando o sucesso para o cliente, e a gente está aqui para isso. E vamos fazer então uma coisa diferente hoje, Paulo. A gente vai trazer um caso que deu certo. Quero que você pense em algum caso do setor. Vamos lá, me fala um setor legal que você fez recente. Varejo de alimentos. Varejo de alimentos, boa. Ótimos casos de que não deram certo. E a gente vai trazer essa complementaridade. Você vai me relatar o que você viu nesses clientes de organização, maturidade, quem que eram os empreendedores que estavam ali atrás? Eram pessoas de um nível maduro, né? Bem colocado ou não? Pessoas que estavam ali romantizando muito uma operação de venda de empresa. Como que ela conduziu esse período de venda da empresa, que a gente sabe que é um período de mais estresse, ela tem que tomar conta da operação e, ao mesmo tempo, garantir com que o M&A aconteça. Então, vamos fazer esse bate-bola? Vamos lá. Então, bora. Então, vamos lá. Trazendo esse setor aí que você sugeriu, me conta, então, o que aconteceu e como que você conseguiu fazer a negociação dessa empresa. Pois é, esse caso é bastante interessante. A gente foi procurado pela família, né, há 8 meses, 1 ano atrás. Né, foi um processo bastante longo, porque até que sentimento não havia pelo empreendimento, apesar dele ter sido criado pela família. Era um empreendimento de mais de 20 anos, né? E a família toda no negócio e vinha performando super bem, né? Um projeto muito legal, numa localização estratégica muito boa, que coincidentemente em algum momento surgiu um empreendimento muito bom em torno dele e que maximizou mais ainda toda a movimentação. Então, isso era uma oportunidade muito interessante. Mas, do mesmo jeito que era uma oportunidade interessante, a dificuldade ou o desafio, vamos assim dizer, era identificar investidores que estariam dispostos a seguir uma rotina, que é uma rotina de varejo de restaurante. Né? Que é árdua, né? É pesada, é árdua, né? Não é fácil. E eles já tinham, inclusive, limitado o funcionamento do empreendimento até por questões de família, de saúde da fundadora, que estava por trás de todo o processo. Né? Mas era um empreendimento que estava dando super certo. Né? A ideia era realmente de um afastamento, de uma aposentadoria. Né? Eles tinham tomado a decisão, inclusive, de que se não fosse feito um processo de M&A, caminharia até para o encerramento das atividades. Que é muito comum no nosso mercado, a falta de sucessão. Exatamente. Apesar deles terem, né, família no negócio, mas eles tinham outros interesses, né? Cada um dos filhos também tinha outros interesses que não aquele. E por ser uma rotina também muito pesada, ninguém tinha interesse em dar continuidade nesse projeto. Então, a gente meio que correu contra o tempo, né? A gente tinha um prazo para que isso acontecesse. E deu muito certo, porque a gente conseguiu identificar investidores que estavam interessados exatamente naquele negócio, né? Naquele tipo de negócio, num ponto estratégico. E ali o interessante é a possibilidade que os investidores identificaram, que nós mostramos para eles, né? Dado todo o nosso estudo, a nossa avaliação, porque quando a gente pega um projeto desse também para levar a mercado, né? A gente faz toda uma análise, não só análise financeira, contábil, tributária, aquela para se fazer uma modelagem, para se fazer um valuation, mas até uma análise estratégica do negócio, para a gente dar apoio ao investidor, porque é uma responsabilidade nossa também, não apenas fazer o negócio, fechar, assinar um contrato e virar as costas, de jeito nenhum. Tanto é que até hoje esse processo já foi encerrado há 4 meses, e até hoje a gente está acompanhando tudo.
dando apoio tanto para o vendedor quanto para o comprador. Porque foram casos específicos que aconteceram ali, principalmente no pagamento, né? Os investidores, eles tinham muito interesse, eles não tinham o total dos recursos disponíveis para uma aquisição desse porte, mas eles tinham muito interesse em seguir adiante com o processo. E mesmo sendo um caso de sucesso, quais foram os principais desafios, Paulo, que vocês encontraram na hora da negociação, na hora da venda? Como você mesmo disse, restaurante é uma coisa peculiar, porque ao mesmo tempo que pode ser uma pessoa física, pode ser um grupo de empresas. E aí, como que foi, assim, abrindo o caminho para identificar o potencial comprador? Quais as dificuldades ao longo do processo? Sim, como toda pequena empresa, né, ou empresa de médio porte a nível Brasil, a gente sabe que existem algumas dificuldades entre controles gerenciais e contábeis, financeiros. A gente trabalha muito com esse critério de trazer isso tudo a uma realidade, né, para mostrar tanto para o vendedor quanto para o comprador qual é a realidade daquele negócio em termos de números, em termos de margem, né? E quando a gente traz isso para uma realidade, isso traz algumas surpresas, né? Mas a gente mostrou isso muito claramente, principalmente para o investidor, né, que apesar da forma que era conduzida a administração financeira, contábil e tributária, era um negócio com uma rentabilidade muito interessante, né? E eles entenderam aquilo, viram o que realmente eram, e a gente conseguiu dar continuidade nisso mesmo diante de algumas prerrogativas, vamos dizer assim, né, potenciais dentro do negócio de um possível risco, mas que a gente conseguiu, de alguma forma, contornar. Né? Então, a ideia ali foi e quanto dar o tempo conforto. Que até eles contratarem a Baico e a gente conseguir entregar o contrato assinado depois dessa segunda parte que, pelo que eu entendi, teve captação de dívida aí também, né? Sim, é por isso que foi um processo bastante interessante, porque ele foi um pouco diferente do trivial, né? Os compradores, eles não tinham todos os recursos disponíveis para fazer essa aquisição, mas tinham muito interesse. E a Baico, além da área de M&A, ela tem uma área de captação e reestruturação de capital, que é uma área que assessora empresas que querem fazer, por exemplo, captação de dívida no mercado. É uma área muito bem estruturada. A gente tem hoje relacionamento com mais de 50 instituições financeiras a nível Brasil. E isso nos dá uma condição de fazer uma captação bem robusta para um cliente como esse. E ele concordou e nos contratou, inclusive, o comprador nos contratou para que a gente fizesse uma captação para ele, para auxiliar na aquisição desse empreendimento. Então, foi um processo bastante interessante, porque mesclou o M&A com uma captação de dívida, né? Então, a gente assessorou o nosso cliente, que era o sell side, que a gente fala, né? O vendedor. A gente assessorou a ele na venda do negócio e assessoramos o buy side, que era o comprador, na captação de parte dos recursos que ele precisava para fazer essa compra. E isso trouxe, né, uma conclusão satisfatória para o processo, porque era um deal breaker. Se eles não conseguissem fazer essa captação, não faria negócio. E já tinha caminhado bastante com todo o processo. A gente já tinha assinado, inclusive, um MOU, né, que é um memorando de entendimento, que daria ali todo um processo para se concluir a transação, mas precisava do principal, que eram os recursos financeiros. E deu, né, certo? Deu certo. Quanto a gente tempo conseguiu. Que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu concluir a transação entre a assinatura do contrato, né, com a Baico até a conclusão da transação em torno de 11 meses e meio. Tempo bom. Para o M&A, a gente vê 11 meses e a gente assusta, mas para o M&A, com tanto detalhe que a gente tem que entender, superar, fazer, discutir juridicamente, ter essa empatia entre comprador e vendedor é algo bem adequado, até antes da expectativa que a gente tem, que é 1 ano, né? Que o processo que a gente tenta ali setar com o cliente é no mínimo 1 ano para uma venda ser concluída. Falar em 11 meses para M&A é a mesma coisa que falar em 1 mês, né? É um processo realmente, porque se a gente for considerar que só para a gente fazer o processo de entendimento, de modelagem, de discussão de premissas, de projeções, de apresentação de um valuation, isso pode levar, em alguns casos, 3 meses, 4 meses,
Então, e para a partir daí a gente começar a prospecção, então se a gente falar em 11 meses, 12 meses, é um processo que andou muito bem, né? E mesmo com os percalços que teve, né? E foi interessante justamente por causa disso. E a gente conseguir trazer as áreas do escritório trabalhando por um mesmo cliente, né? E para que desse ritmo e fluxo para o processo. O nosso cliente ficou satisfeito, porque a gente conseguiu concluir a transação para ele. O comprador ficou satisfeito também, porque a gente conseguiu trabalhar para ele nesse processo, né? E, inclusive, falei com o comprador nessa semana e ele está super satisfeito. Diz que o movimento no mês de janeiro foi talvez um dos melhores movimentos que já teve na história do negócio. No restaurante. Então, ou seja, a gente imagina que as coisas estão caminhando bem, né? Então, a gente tem certeza que as coisas estão caminhando bem. Né? E ainda temos coisas para fazer, ou seja, ainda tem caminhos ali a serem percorridos, né? Auxiliando-os nesse processo. Né? A gente não abandona, concluímos a transação, recebemos nossos honorários, a gente está sempre assessorando, ajudando, apoiando, né? Fazendo alguns processos ainda para eles, né? Com o maior interesse em que tudo saia da forma que foi assinada. Né? Ótimo. É o controle. Excelente. Agora, então, deixa eu te trazer uma notícia ruim, que é um caso que não deu certo. Mas isso acontece. Então, bora. Bem, foi legal, Paulo, porque quando você trouxe o caso, né, que deu certo do setor de alimentação, você trouxe duas coisas que me chamam muita atenção, que foi a questão da maturidade, a família não tinha amor pelo negócio. Isso agora parece muito básico e muito óbvio ser falado. Mas quando a gente está de frente com o empresário que construiu aquilo ali, mais de 20 anos trabalhando naquela operação, o sustento de toda a família, e que em algum momento, por falta de sucessão, como foi o caso que você trouxe, o negócio não acontece, ou o negócio precisa ali ir para uma outra mão, que é o caso do M&A, é onde que a gente vê, né, sente ali que tem um certo sentimento por algo que, infelizmente, a gente precisa ser o mais racional nesse momento. O meu caso, então, ele começa já sendo um pouco oposto ao seu. Bem, então era uma churrascaria em São Paulo, uma grande rede ali, na época, isso era 2019 para 20. A casa faturava próximo de 10 milhões ano. Então, a gente está falando de uma operação ali de 800, 1 milhão mês. Sim, então, é uma operação que, para alimentação, é algo expressivo. Sim. E aí, a gente já começou a ver na fala ali do proprietário aquele amor, aquele sentimento, que eu estou operando aqui há mais de 12 anos, que eu vendi isso, vendi aquilo, que é a melhor. Quando a gente começa a ver essas falas, né, de que o meu negócio é o melhor, o meu negócio é o máximo, o meu negócio entrega isso, são pontos importantes que a gente não pode apegar porque nós estamos indo ao mercado. Se você começa a romantizar muito o seu negócio com adjetivos nesse sentido, maior, melhor e tal, o mercado já começa a ter um certo preconceito, porque isso é mais que obrigação nossa de ser o melhor na prestação de serviço. Os clientes estão nos pagando. Sim. Você é alimentação, você é obrigado a ser o melhor na sua carne, no seu peixe, em diferente... Na sua qualidade, no seu atendimento. Então, por mais que você acredite que seja um diferencial, isso é o mínimo que o mercado está esperando para querer comprar a sua operação ali já, a sua empresa, no caso, em operação, que é o objeto que a Baico vende. Uhum. Então, beleza. Até então, tudo bem. Um rapaz novo, devia ter uns 40 anos de idade, né? Tinha ali pontos, e a gente teve que começar a desconstruir essas falas nele, até para prepará-lo para sentar ali junto com o investidor, com uma casa maior para poder fazer a aquisição. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto que começou a trazer um formato de errado, valuation. O que ele tinha na expectativa dele? Se eu faturo 10 milhões por ano, eu vou ter ali uma correlação com esse faturamento multimilionário que eu faço. E que geralmente não guarda uma proporção, né? Exatamente. A gente que está ali todo dia, a gente sabe. Desconstruir isso não é fácil. E o cara via 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões, e eu falava, cara, você é alimentação, você é uma empresa muito grande, você tem um tanto de CLTs, eram quase 70 funcionários para operar de manhã à noite. Estrutura. Staff, cozinha muito grande, garçons rodando rodízio, então era uma coisa muito grande. Sim. Estacionamento, tudo também era muito caro. Uhum. E aí, quando a gente iria para a margem de lucro, a gente estava ali na faixa de 10%, 12% ao ano limpo. Ele era 100% tributado, ele tinha uma estrutura de aluguel cara, tudo era muito caro, que tudo era muito grande. E aí, por ano, ali de 10 milhões que ele faturava, ele ficava com 1 milhão e pouco de lucro. Falei assim, cara, ótimo, mas a gente está falando agora de um tempo de retorno muito alto.
que supera as expectativas do setor de varejo, especificamente alimentação. Vamos observar os benchmarks de mercado, né? Essas empresas que estão se propondo a fazer, grandes empresas divulgando números como Outback, como Coco Bambu, como franquias, como empresas locais. Ninguém entra num setor intensivo, que é o setor da alimentação, para ter um payback de no máximo 5 anos, para ter um payback superior. Na conta aqui que a gente está fazendo, está dando algo em torno de 8,5 a 9 anos. Está fora, a gente não vai conseguir vender por isso. Aí eu comecei a mostrar, por isso. Hoje é um material de alto nível de depreciação. Se hoje a gente tem uma xícara com esse design, que para esse ano de 2025 ela é interessante, daqui 5 anos não vai usar mais esse formato. Então, a gente vai ter que trocar os seus utensílios, mesa, cores do ambiente, né? A alimentação como um todo, ela tem que ser revigorada. E aí a gente teve esse segundo ponto. E o terceiro ponto para eu te provar que o negócio não deu certo, que é uma coisa que os empresários também não entendem, é questão de time. Qual o ano que eu te falei que a gente começou com esse cliente? 2019, 20. E o que aconteceu em 2020? O Brasil parou, né? O mundo parou, né? O mundo parou. Covid. Pandemia, uma coisa que ninguém esperava. Então, as pessoas e os empresários têm que entender que no M&A, na compra e venda de empresa, o fator externo, ele vai influenciar diretamente na sua operação. Em alguns casos, ajudando na venda, em outros casos, fazendo com que seu negócio não tenha atratividade naquele momento. Então, 2020, ali em março, a pandemia acontece e tudo muito novo para todo mundo. A gente não acreditava que ia durar quase 2 anos, né? A pandemia, de fato, ela é extinguida em 2022. Então, a gente ficou o 21 inteiro, 20, parte do 22 ali em restrição, lockdown e tal. E aí, quando a gente teve... E o setor dele foi um dos primeiros a fechar, né? Exatamente. O de alimentação. Entretenimento, alimentação de rodízio. De rodízio. Então, era uma coisa que ele tinha que se adaptar. Eu tinha que se transformar. Era uma pessoa que batia muito naquela qualidade, no melhor rodízio, no espeto, isso. E aí foram coisas acontecendo num ritmo incontrolável para todos nós. E quando a gente viu um fator externo pressionando e influenciando, a gente aí não teve sucesso na venda. Então, foi uma lição que a gente traz aqui, acho que nesse ponto, uma grande lição que você pode oferecer é maturidade, falta de sentimento que os meus clientes tinham. Então, eles viam aquilo como um negócio. E quando eu precisava deles frios e racionais numa mesa de negociação, eles estavam no tom certo. O nosso, a gente teve aqui a falta de sucesso por esses motivos. A gente gastou muito tempo justificando ali o porquê que ele não poderia vir com esse tom muito emocional, por que a empresa não valia mais de 10 milhões igual ele acreditava, pelo retorno que a casa dele oferecia. E nesse meio tempo, a gente teve um fator externo de mercado, proveniente da pandemia, que inviabilizou a venda do nosso negócio. Então, tá aí um caso de sucesso e um caso de insucesso. Então, 1-0 para o Atlético. Atlético e Cruzeiro, aqui você está ganhando. Então, bora. Outro tema, Paulo. Outro tema. Vamos falar sobre franquias? Franquias, bom tema. Né? A gente tem um caso também bastante interessante, né, no ramo de franquias, que é um segmento que hoje domina muito o mercado, né? A gente tem um volume muito grande ainda de negócios, né, sendo ofertados, né? A gente ainda tem em carteira alguns casos, né, dos mais variados segmentos, né? E tem um especificamente que a gente concluiu também no ano passado. Esse foi até um pouco mais rápido do que o anterior, mas por uma questão até oportunística, vamos dizer assim, né? Porque não guarda relação. A gente também não pode correr o risco de comparar casos, né? Principalmente em questão de prazos ou oportunidades, porque cada um acontece de uma forma, cada um tem o seu time, cada um tem a sua oportunidade, às vezes momento de mercado, né? Então, mas esse foi um pouco mais rápido, até em função da expectativa que os sócios tinham pelo negócio, né? Eles também já tinham tomado a decisão de encerrar a atividade, né, dessa franquia. Era uma escola, então eles tinham tomado a decisão de encerrar atividades por uma questão pessoal. E a gente nos contratou para que a gente buscasse um investidor que tivesse interesse em dar continuidade, porque apesar da intenção dos sócios de já terem decidido pelo encerramento, né, da atividade, pelo menos o encerramento pessoal deles,
eles gostariam que a empresa continuasse. Pela localização dela, né? Ela estava no interior de Minas, ela tinha uma história muito conectada com a cidade, era uma marca muito querida, muito conhecida. Então, eles tinham, né, além da própria figura da pessoa, eles gostariam que ela continuasse atuando na comunidade, porque tinha um aspecto até social bastante legal. Então, era a intenção. A gente tentou num primeiro momento, fizemos algumas prospecções, conversamos com outras, inclusive franquias do mesmo segmento, mas sempre a gente batia na barreira da marca, né? Por ser uma marca de franquia. Por ser uma marca de franquia. Uhum. Então, quando a gente conversava com outros franqueados de outras marcas... Eles não podiam entrar Eles não podiam, conflito. Né? Tinha conflito ou não tinham interesse naquela. Poderiam, em alguns casos, eles até poderiam seguir no negócio, mas fazendo de alguma forma, mas eles não tinham interesse na marca. Poderia ser outra marca. Os franqueados da mesma marca não tinham interesse de ir para aquela localidade. Então, ou seja, chegou num ponto que, infelizmente, nós comunicamos, falou assim, não vamos conseguir, né, seguir, a não ser que vocês mesmos tomem a decisão de rescindir o contrato com a franqueadora. Havendo essa possibilidade da rescisão do contrato com a franqueadora, logicamente também a gente ajudou muito na análise do contrato com a franqueadora, né? Eles tinham um advogado próprio deles, mas nós também temos o nosso corpo jurídico que nos apoia, né, nesse processo, a TPC, né? Então, eles fizeram também uma análise do contrato da franqueadora. Não é um contrato simples, como todo contrato de franqueadora, é um contrato com muitas cláusulas, e que muitas cláusulas contra, inclusive, o franqueado. Então, é um contrato muito delicado de se rescindir, mas os donos estavam decididos e eles tomaram a decisão de seguir adiante com a rescisão. Quando eles tomaram a decisão de rescindir o contrato, a gente pensou, então agora eu não estou vendendo mais uma escola franqueada, eu estou vendendo agora uma escola bandeira branca. Então, vamos voltar em quem a gente conversou e oferecer isso para eles, e deu certo, né? A gente conseguiu conversar com uma das pessoas que tinham, né, o interesse na cidade, era de uma outra marca, né? E quando ele analisou a oportunidade, era uma oportunidade bastante interessante, e ele viu que não tinha vínculo mais com a franqueadora, né? E a gente conseguiu conduzir isso. Também não foi tão, assim, falando, parece que foi uma coisa relativamente simples, mas não foi, porque... São coisas sensíveis que a gente trata o dia todo. Muito, muito. Porque, primeiro, o processo de rescisão com a franqueadora ainda estava sendo encaminhado. E ele tem o time dele. Ele é exigido um passo a passo. Você não simplesmente vira para a franqueadora e fala assim, a partir de amanhã eu não estou mais com você. Não. Tem toda uma exigência, desligamento de marca, até de layout, de equipamentos usados, de material usado, né, de oferecimento daquela carteira para outra franquia próxima a ela. Então, vocês têm várias exigências. E fora possíveis multas que incorrem nisso. Mas a gente conseguiu também, até contratualmente, né, blindar o comprador, principalmente, porque, mais uma vez, a gente é contratado do sell-side nesse caso, mas a gente tem que olhar a operação como um todo, a gente não pode expor também o comprador a riscos, porque senão o nosso nome também vai por água abaixo, né? O nosso negócio não é fazer negócio de qualquer jeito. Exatamente. A gente tem que fazer o negócio com consistência, para que o nosso cliente fique satisfeito, mas que também o outro lado, o buy-side, fique tranquilo e satisfeito com a operação. Tanto é que houve um relacionamento muito tranquilo. O contrato de compra e venda foi discutido a quatro mãos com o jurídico deles, com o nosso jurídico. A gente caminhou as coisas de uma forma para dar um conforto maior para o comprador. A nossa cliente ficou satisfeita, porque, apesar de todo o processo, né, é o que ela tinha tomado a decisão, né? Então, houve uma conjunção de fatores, né, e a gente conseguiu concluir. E foi até um caso, porque ela pediu que fosse um presente de Natal para ela, e graças a Deus a gente conseguiu, né? A gente conseguiu concluir
praticamente no dia do Natal. Eu lembro, foi na semana do Natal. A gente assinou o contrato, a última assinatura, se eu não me engano, ela foi no dia 22 ou 23 de dezembro. Isso é legal porque você traz, então, que tem muita costura que precisa ser feita e nem todas as respostas a gente vai ter. Tem que ir a mercado, sente, muda a estratégia, identifica se aquilo ali não está sendo atrativo para o mercado, mas isso daqui existe a possibilidade disso ser vendido? A obrigação nossa como assessor, se fosse simples, né? Falar assim, eu vou pegar um ativo desse, ofertar ao mercado e ok? Não. Porque existem muitas nuances no processo desse, muita coisa. Então, a gente tem que ficar atento muito a isso e achar alternativas. A obrigação nossa é achar alternativas para viabilizar uma transação dessa. Muitas vezes as coisas não vêm tão fáceis, né? A gente tem que buscar entender, primeiro, o momento do nosso cliente, mas a gente tem que entender o momento também do comprador, né? Como que ele está estrategicamente, o que ele está pensando, o que ele está buscando. Todas as variáveis são importantes. E dar o conforto para ele. Né? A gente não pode ter o risco de, no dia seguinte, o comprador nos ligar e falar assim, aquilo que eu fiz, eu quero desfazer. É um risco. Esse caso também que você trouxe de franquias, estou me lembrando de um caso aqui, que é um caso assim, muito emblemático, de uma grande franquia de fast food, que o franqueado era um investidor de multimercado, né? Isso era mais uma das coisas que tinha. Ele falou assim, estou pensando em mudar de cidade, os meus outros negócios são negócios mais plurais, mas queira ou não, uma franquia, ela opera de segunda a segunda, uma franquia de shopping, é algo que eu quero desfazer, e a gente está falando de uma das marcas aqui mais relevantes hoje de hambúrguer fast food do Brasil. Falei assim, não, caso super simples, um ativo bom, a marca boa, vai ser super simples de vender. A gente mesmo entusiasma. A gente fala, não, esse daqui, Augusto encarou, só colocou, saiu, e tem ativos que, de fato, a gente tem um entusiasmo maior, porque está no mercado, está no momento certo. Sim. E algumas coisas convergem, né? Então, faturava bem, a empresa dava lucro. Essas franquias têm tempo de exclusividade e essa marca, por exemplo, ela oferecia 20 anos para você exercer o direito naquela região. A um raio de 6 quilômetros, até 100 mil pessoas, a gente está falando de uma capital, então tudo estava legal. E tinha 3 anos só que aquela bandeira estava operando ali, então tinha mais 17 anos que o franqueado, o novo comprador, não teria que pagar mais nada utilizando ali aquela taxa de franquia. Falei, ok, uma casa um pouco mais cara, a gente estava falando de uma unidade de 4 milhões de reais, por ser uma marca americana, ter todo o momento ali. Falei assim, não, isso a gente consegue com jogadores de futebol, family offices, né, que são aquelas famílias que juntam para poder investir a alocação de recursos em marcas estratégicas. Temos ali pessoas influentes, né, esposas de empresários, empresários que às vezes queiram diversificar. E rodamos, então, nossa long list e conseguimos achar 3 pessoas com perfil de um cheque de 4 milhões, que não é comum. Não é pouco. Para uma operação de fast food. Até aí, tudo bem. No Fluente, eu estou assim, não, daqui 3 meses, então... Tá fechado. Fechou o negócio. Quando a gente entra em contato com a franqueadora, isso eu achei muito legal, porque você trouxe isso, né? Não é um contrato simples, é um contrato muito sensível, que muitas das vezes ele joga contra o franqueado. Paulo, quando a gente chega com o franqueado, nós chegamos para o franqueado, e falamos, o franqueado, você que é o franqueado atual, a gente achou um possível comprador, que são esses 2, vamos agora na franquia conversar. Aí começou a tragédia. Aí a gente chegou assim, bem otimista, falando, olha, cara, estou trazendo uma pessoa que é um empresário da cidade, uma pessoa que tem aqui os 4 milhões para investir, só que os 4 milhões eu ia pagar para uma pessoa. Sim. O máximo que a franquia ia ter ali era uma renovação, uma pequena taxa de franquia para poder ali oferecer o negócio. Que eles cobram, né? Quando muda o franqueado, quando eles cobram ali uma taxa. Né? Geralmente de 30% a 50% do valor da franquia original para ele passar pelo curso, trazer as pessoas de confiança e tal. Até aí tudo bem, a gente já tinha provisionado isso. E aí ele começa, não, porque na nossa franquia a gente precisa de um patrimônio líquido imposto de renda de 10 milhões de reais. Falei assim, não, mas isso não está no contrato. E entende que agora, se já é difícil achar uma pessoa física para ter 4 milhões de reais para investir numa unidade que opera de segunda a segunda,
Agora, como que a gente vai achar isso? Porque geralmente é o conjunto da família, ou a empresa é muito rica, mas a pessoa física, por falta também de conhecimento contábil, não vai aumentando o capital social das empresas que tem. Sim. E queira ou não, o imposto de renda, ele só pega o proporcional de cotas que você tem de capital social. Falei assim, não, cara, o cara tem uns 3 milhões em capital social, ele comprou o imóvel dele de R$1 milhão há 10 anos atrás, só o imóvel que ele mora hoje, a residência dele vale uns 5. Olha, a empresa que ele tem, a empresa âncora dele já fatura isso, o valuation dessa empresa é no mínimo 30 milhões, mas o capital social é 400 mil. Falei assim, não estou entendendo, tipo assim, o que você precisa de avalista, de que mais, né? recurso? E aí começaram a barrar. Eu falei assim, poxa, eu tô achando estranho e tal. E era um empresário que a gente tinha um relacionamento muito bom, já tinha comprado operações conosco e tal. Falei assim, isso tá estranho, mas beleza. Deu bomba, ficamos tristes e tal. Vamos lá rodar mercado de novo. A gente acha um jogador de futebol. Um consultor que só prestava consultoria para jogador. Falei, não, esse daqui não tem erro. 10 milhões para um jogador de futebol. Vai virar agora outra propaganda do negócio. Agora vai, né? Aí quando a gente coloca, então, olha, a gente está trazendo um jogador de futebol, ele está comprando para a esposa, ele é o dono do dinheiro, obviamente que ele não vai operar uma franquia, mas ele está trazendo para a família operar. E aí a gente começa a esbarrar no segundo ponto. Não, porque para ser franqueado da marca, você tem que ter disponibilidade de trabalhar no negócio por no mínimo 60 horas mês. Falei assim, vamos lá, gente, são 4 milhões de reais. Você acha que quem tem 4 milhões de reais vai ficar atrás de um balcão fritando hambúrguer? Aí, quando a gente começou a ver, eu falei, isso está muito estranho. O que eles fizeram? Eles pegaram esses leads, são leads extremamente qualificados, passou um mês, eles acionaram os caras, está assim, mas aqui, vi que você tem 4 milhões, você está qualificado, e se você abrisse uma unidade nova que vai te custar metade do valor? Paulo, mas isso deu uma confusão, porque o franqueado se sentiu totalmente traído. Sim. Falou assim, poxa, eu confiei dinheiro na minha marca, eu estou trabalhando para a sua marca, eu abri do zero uma unidade dentro de um shopping que não é fácil. E foi bypassado justamente pelo próprio franqueador. E a gente, olha só que coisa, e a gente aqui, falei assim, cara, eu estou trabalhando para o franqueado, tentando vender uma empresa em operação. Para você, por mais que você não esteja ganhando dinheiro, você está dando um número muito rico, que é menos uma unidade que morre. Sim. Quantas franquias que deixam de existir porque a cada ano o negócio vai tirando... É um tiro no pé, né? É um tiro Exatamente. no pé da própria franqueadora, né? Aí acabou que a gente rescindiu o contrato, né? Pela relação que a gente tinha com os nossos clientes, no caso compradores, que é uma relação que a gente cria de honestidade. Os caras falam assim, jamais compro, porque olha o que eles estão fazendo. Imagina quando chegar a minha hora de vender, o que eles vão fazer. Sim. Então, tipo assim, eles simplesmente me mostraram... Eles perderam, de qualquer jeito eles perderam a oportunidade. Correndo o risco de não vender uma nova unidade e ainda fechar uma unidade existente. E aí deu um problema danado, que o franqueador coletou isso tudo, entrou na justiça, né? Pelo contato que eu tenho, assim, já se passaram 5 anos. Isso ainda está rolando em trâmite internacional, que foi... A franquia Brasil também quebrou uma cláusula da franquia Globo, mas uma confusão danada. Então, tá aí um caso de insucesso de franquia. Franquia, então, é algo muito legal, mas a gente tem que sempre se atentar a essa estrutura de como está o meu contrato com a marca que eu represento e se existe o direito de fazer a venda para um terceiro e quais são essas condições. Você, franqueado, querendo vender a sua franquia... para o mercado ou para um terceiro, se atente a isso antes de procurar uma casa como a nossa que vai fazer a venda em operação, mas nós também temos aí esses fatores de dificuldade. Em alguns casos dão certo, em outros a franquia vai jogar contra a gente e aí é um jogo que não vai ser ganho. Esse caso de franquia, a gente tem algumas outras, como eu comentei, e uma delas, eu cheguei a conversar com o gerente de expansão da própria franqueadora sobre essa franquia específica, que era de um outro segmento de alimentação. E, para mim, ele confidenciou de forma muito clara. Falou assim, eu não tenho interesse nenhum em perder esses franqueados, os donos dessa franquia. Então, para você me convencer de que você vai trazer alguém que vai comprar essa franquia, mas vai substituí-los à altura, vai ser pesado. Então, ou seja, ele mesmo já me deu um recado. Estou jogando contra. Pode trazer que eu não aceito. Ele falou, eu não tenho interesse em perder. E para a gente que é assessor, a gente que tem hoje um portfólio de mais de 300 empresas à venda, chega uma hora que você fala, poxa, o esforço que eu vou fazer para isso, esse outro cliente está muito mais preparado, as condições que ele traz são muito mais atrativas para o mercado, agora eu já tenho que entrar perdendo o jogo. Porque eu tenho que convencer o cara que a franquia já está entrando com um certo receio contra ele.
Eu já tenho que provar que ele é melhor do que o outro sem ter visto ele operar. E nesse caso a gente é transparente. Então a gente foi super transparente com o nosso cliente. Falou assim, a gente está no processo de prospecção, a gente continua da mesma forma. Só que nós já recebemos o recado da franqueadora que substituir vocês vai ser quase impossível. Mas hoje, até falando de Baico, a gente seleciona muito também as franquias que entram hoje. Sim. Porque tem franquia, gente, que eles não vão deixar vocês saírem. E é zero o interesse deles de você não perder dinheiro. Porque eles já ganharam dinheiro vendendo a taxa de franquia para vocês. Eles falam, o meu objetivo como franquia é vender taxas. Para que eu vou ajudar numa transição? Obviamente, são franquias extremamente limitadas, franquias extremamente pequenas numa visão de longo prazo, porque ele tem que também manter que aquela rede de franquia seja coerente, né? Seja consistente. Então, se ela abriu o ano com 100, fechou o ano com 95, por que 5 sumiram? A pessoa, novo entrante na marca, ele vai se fazer essa pergunta. Minimamente, ele quer saber por que ela está reduzindo o tamanho. Isso. Então, são coisas que a gente também hoje, ao selecionar franquias que a Baico vai representar, a gente olha muito como que eles respeitam o franqueado. Mais em respeito ao nosso cliente também, porque não adianta vender ilusão. Pode vir aqui para dentro, eu vou te vender um contrato, mas eu não vou conseguir performar. Então, eu preferi não aceitar, né? Mas ótimo. Então, franquia, temos aí essas oportunidades e desafios. Deixa eu te fazer, então, agora um tema, indústria. Vamos falar, então, de um caso de indústria. Insucesso? Vamos trocar, né? Então, bora. Eu já falei 2 sucessos, você só falou de insucesso. Não vai achar que o Galo vai ganhar sempre? Então, beleza. Então, bora. Vamos empatar esse jogo. Vamos de insucesso. A gente tem, infelizmente, né, a gente ainda é insucesso, né, está sendo um insucesso, mas a gente assim, ainda está contratado e a gente pretende reverter esse caso. Mas já tivemos 2 declínios e foram muito tristes para nós, principalmente, porque a coisa caminhou muito bem. É uma indústria na área de alimentos também, né, uma indústria muito tradicional e com mais de 3 décadas de existência. Uma indústria que performa super bem, né, dentro das limitações dela de tamanho, de abrangência geográfica, porque a indústria de alimento ela tem algumas questões também que são do segmento, né? Você tem algumas licenças, né, ambientais de funcionamento e até de para vender também, né? Existem legislações tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal e municipal. Então, para você vender dentro do município, para você vender dentro do estado, para você vender para fora do estado, para você vender para fora do país, né? Então, à medida que você vai expandindo também, isso te custa. Exatamente. É o famoso crescer dói, né? Então, e dói, porque hoje eu estou vendendo aqui, eu quero vender em tal lugar. Quanto custa vender em tal lugar? Não é só a questão estratégica do negócio, mas até essas questões, né, de o que você precisa ter de autorização, de licenciamento para você fazer isso. Então, ela, apesar de ser uma indústria, né, com mais de 3 décadas, é uma história, são poucas empresas, né, que duram tanto, é uma indústria familiar, mas que ela, em algum momento, talvez, ela se limitou àquilo onde ela nasceu, tanto no aspecto físico, de localização, quanto no aspecto de portfólio, né? Então, não acompanhou a tendência do mercado, de evolução do produto? O produto era o quê? É um produto no ramo de alimentos, né? de embutidos. E embutidos mudou muito, né? Que hoje você tem embutido recheado, embutido defumado. Sim, e assim, você tem uma gama enorme disso, né? E não só de oportunidades de negócio, de produtos, como de expansão geográfica para isso, de trazer até mesmo tecnologias dentro da sua indústria, né? Hoje a gente fala muito de redução de mão de obra, mas isso não é nem questão de haver menos trabalhadores, mas é de você ter produtos mais bem preparados. Que o mercado vai consumir. Uhum. Que você vai ter questões ambientais, questões, né, de como conduzir isso, de como fazer isso, para quem você vai vender isso. Porque o consumidor hoje é muito exigente, né? Você tem aí as questões do ESG, né? Então, ou seja, tem muita coisa. E queira ou não, assim, nisso. Sem modéstia, mas o mercado mudou muito, né, Paulo? Por exemplo, a nossa geração, você é de uma geração uma abaixo de mim. Então, eu sou a geração dos 36.
Na minha infância, você tinha pouquíssimas opções. Exato. Então, você tinha aqui um presunto apresuntado e mussarela e aquilo que era embutido que a gente tinha acesso. Sim. Hoje, você tem acesso a coisas defumadas, a produtos embutidos recheados, a produtos diversificados e que você compra um produto que tem 5 variedades no mesmo produto para poder oferecer para o consumidor pouca quantidade de muita opção. Até quantidade, porções, tamanhos, qualidades, cores, tipos. Né? Exatamente. E nesse caso específico... A marca. Premium, aí tem as caixas pretas que você acha mais legal, mas não congelados, não é congelado, são resfriados, são frios, são naturais. Né? Isso tudo é custo. Então, quando você fala assim, eu vou vender congelado, já mudou totalmente a sua logística, já mudou totalmente a sua questão fabril, já mudou totalmente a sua indústria, já mudou totalmente para onde você vai vender, quem vai te comprar isso. Né? Então, assim, existe toda uma estrutura. E a gente tem casos de indústrias similares que nasceram praticamente juntas e que cresceram. Então, a gente imagina o seguinte, qual foi a questão de haver o crescimento ou não em cima disso? Por que uma cresce e outra não? Então, infelizmente, esse foi um caso que a gente até então não conseguiu, né? A gente já identificou potenciais interessados, alguns, né? Mas é um ramo, é um segmento também que sofre muito, é um segmento muito sofrido, porque ele tem uma concorrência também. Você tem que vender no volume muito grande para você ter uma margem E a boa, concorrência também, a gente hoje tem uma formalização cada vez maior da indústria no Brasil, até pela questão de fiscalização, de Receita Federal e tudo mais. Né? Hoje é muito maior. Mas ele ainda é um segmento que ainda sofre muito com uma concorrência muito desleal. De frigoríficos de fundo de quintal, de fábricas de embutidos de fundo de quintal, que não pagam impostos, que não têm selos, né, exigidos pela vigilância sanitária e que vendem para os pequenos mercados. Então, é um segmento muito sofrido. Então, você tem ali uma conjunção de fatores. Você tem uma indústria que não cresce, que não diversifica, que não traz novas tecnologias, que não expande, que não busca novos mercados, aliado a uma concorrência que, em um ponto, cresceu muito e está fazendo tudo que ela não fez. E, por outro lado, outras indústrias que estão ainda na clandestinidade e vendendo, às vezes, para os mesmos clientes deles. E esse crescimento, essa sustentabilidade, ela tem data de validade, né? Isso talvez seja aceitável para uma empresa que está começando agora, os 3 primeiros anos, mas se você quer ser perpétuo no mercado, não cabe esse amadorismo, parar no tempo, achar que o que eu vendo hoje é o suficiente para garantir minha venda dos próximos 10 anos. Para isso, nós temos diversos casos, né? De mercado, de indústrias, de empresas que teimaram em continuar de uma forma um pouco arcaica e, infelizmente, não conseguiram. Já o meu, ele é um pouco diferente nesse aspecto. Enfim, né? Nesse você ganhou. Nossa Senhora, agora também... É uma empresa de 35 anos de mercado. Esse é um caso legal porque o fundador da empresa, ele é técnico em mecânica. Então, um cara super simples, um cara que veio da base, trabalhando em indústria mesmo, desenvolvendo, e teve ali a visão empreendedora de falar, poxa, eu sei que a indústria precisa de painéis, eletrocentro, tudo isso muito robusto, e que tem a parte mecânica, que é a instalação dos painéis elétricos e eletrônicos. Então, assim, por que não prestar serviço hoje para o meu contratante, né? Eu sou funcionário dele, mas por que não pensar em algo? Começou pequenininho, numa zona industrial, né, de uma capital, e foi desenvolvendo, e a empresa passou ali por 36 anos de vida. Então, ele realmente criou uma indústria com 10 mil metros de área, muito simples, né, com aquela estrutura. Que legal. E na segunda geração, a segunda geração ainda trabalhou. Então, os filhos trabalharam, cada filho, um filho no administrativo, o outro se tornou engenheiro para ficar muito à frente ali do chão de fábrica. Entraram nas maiores minerações do Brasil, que hoje é muito difícil você ser credenciado. Então, em linhas gerais, ele é um concorrente da WEG, só para a gente ter aqui uma referência do produto final que ele vende. E aí ele chegou num ponto que a empresa familiar, ela tem ônus e bônus. Então, é muito pessoal o sucesso, né, Paulo? Por exemplo, o que você está satisfeito com o dinheiro? Talvez é diferente do que eu esteja. Sim. Vai chegar um momento que eu vou ficar ali, faca na cabeça, e falar, Rafa, olha o que a gente já conquistou, já está ótimo. E nos nossos clientes a gente percebe muito isso, que às vezes a divergência é essa visão. E um sócio querendo trabalhar, 40 anos de idade,
O outro irmão mais velho, tranquilo, já tinha um patrimônio muito grande familiar, só de imóveis ali que a família tinha, adquirindo imóveis há 30 anos atrás naquela região que era um nada. Hoje eles estão num dos maiores centros industriais do Brasil, só de imóveis são coisas milionárias. Falou assim, não, estou tranquilo e tal. E o outro lá, não, porque olha o que está acontecendo, não faz mais painel, agora é squid, e trazendo toda a visão super natural. Sim, claro. Falei, então ótimo, expandir, vocês estão crescer, no momento certo que a empresa precisa crescer e a família, 75% dos sócios aqui, que é o pai, a mãe e um irmão, não querem, e o 25% quer. Falei, ótimo, esse é o caso, estão maduros, empresa ótima, dá lucro, clientes bons, tudo processuado. E aí a gente teve essa grata surpresa, diferente do case que você trouxe, de eles estavam estudando muito sobre inovação. Então, o que eu fazia lá atrás de painel elétrico, que era feito com chapa de aço, hoje era um squidzinho com painelzinho solar em cima para colocar em áreas remotas das minerações. Então, imagina, eu vou ter uma máquina no meio do nada de mineração. De produtividade, de custo. De tudo. Logística. Eu posso tirar a maquininha daqui, carregar ela, boto na caminhonete e levo. Então, eles foram desenvolvendo. E uma grande indústria do setor, que já faturava próximo de 1 bilhão, coisa grande, assim, o comprador, falou assim, poxa, eles estão numa área que eu não conheço, que é mineração e siderúrgica. Eu estou muito focado no agro, focado aqui para essas empresas que constroem asfalto, porque tem que ir levando as máquinas, imensos geradores, imensos... usinas, né? Para ir acompanhando usinas, de acordo com que a obra vai seguindo. Um setor que eu não conheço, uma região que eu não estou muito forte aqui, centro-oeste para cima, centro-oeste para baixo, eu preciso ter uma nova planta. E aí foi onde que a gente conseguiu viabilizar a negociação. Então, uma empresa aí que na época faturava uns 45 milhões, o fundador com 75 anos de idade, né, nessa faixa, segunda geração trabalhando, mas com divergência, um já querendo ficar tranquilo e o outro vendo isso que foi fundamental, porque em 10 anos eles iriam ter o mesmo sentimento que o seu cliente teve, o cliente da indústria de alimentos. Tipo assim, 10 anos que você para, você perde a tendência, o pique. E aí, se for para parar, então vamos vender. Vamos parar agora. Se for para parar, então já vende, porque a gente ainda está com no auge, né? Tecnologia do auge. Então, um grande aprendizado, né? Se você quer vender a sua empresa, passe ela no melhor momento, que é contra-intuitivo. Você vai falar, poxa, eu vou passar um negócio quando ele estiver no auge? Isso mesmo. No auge de tecnologia, de processos, de pessoas, faturando bem, mostrando histórico de vendas maiores, histórico de resultados positivos, porque é um ativo. E você compraria algo que você hoje está vendendo? Essa eu acho que é a grande reflexão que a gente tem que ter aqui. Sim. Você compraria a sua empresa? Olha para o seu negócio, né? Olha para o seu negócio e vale a pena fazer negócio com isso daqui? Com essa empresa, do jeito que ela está, com a marca que ela está, com o produto que ela tem, com o serviço que ela presta. Exatamente, né? Essa é a resposta. Escolhe o último tema aí, Paulo, para a gente então trazer casos de sucesso e insucesso no mundo do M&A, na prática, de kimono aberto, com toda a humildade, mostrando que tem coisas que dão certo e tem coisas que não dão certo. E se não dão certo, quais são os fatores que levam aí a um sucesso de uma venda de empresa? Qual o próximo setor? Vamos falar de distribuição, né? Distribuição de uma forma um pouco mais ampla, sem entrar muito no detalhe, mas um case bastante interessante. Esse talvez tenha sido um dos recordes da Baico, né? Ele foi fechado em menos de 2 meses, mas é um caso que, apesar também, né, a gente sempre coloca isso, né? Mas foi rápido, foi dinâmico? Foi, mas foi por uma questão muito pontual, específica, mas que não quer dizer que não aconteça em outros casos. A gente recebeu o cliente, né? A gente começou o trabalho, ele contratou a Baico. Até então, quando ele contratou, não havia ainda nenhuma conversa, né, com nenhum investidor estratégico. A gente começou o trabalho da forma como a gente sempre começa, né, colhendo as informações, analisando as informações, entendendo os dados contábeis, financeiros, né? A gente estava no processo normal, né, da modelagem, da discussão de premissas, de projeções, tudo. É aquele trabalho que a gente fala que é a primeira fase, né, da nossa metodologia, né, que a gente desenvolveu na Baico. Então, é aquela primeira fase que leva ali de 2 a 3 meses. Mas, nesse meio tempo, o cliente foi abordado por um investidor. Isso é muito comum.
O cliente se prepara, o cliente nos procura já com uma pessoa interessada na aquisição. Sim, pode acontecer. Não quer dizer que vai dar certo, mas quando vem assim é muito interessante, porque a gente às vezes já consegue até conduzir o trabalho, né, já orientado para aquele investidor, porque muitas vezes ele já tem também a noção do negócio, ele já é, em alguns casos ele pode ser do ramo, não necessariamente, mas se ele já for do ramo, então ele já tem toda a ideia de como o negócio funciona, quais são as margens que aquele segmento atua, os tipos de produto, o que vale a pena lá dentro ou não vale, né? A gente está até numa discussão de um outro caso totalmente diferente, no ramo de varejo, de peças, de autopeças, em que existe um potencial interessado analisando a oportunidade e ele já tem todo o retrato, o raio-x do negócio. O que interessa para ele, o que não interessa, né? Então, isso é um outro caso. Mas, nesse caso específico, então, quando a gente estava aí nesse processo, o investidor chegou, né? Através do próprio do nosso cliente. Eles já tinham algum relacionamento de mercado, já se conheciam e quando ficaram sabendo que esse cliente tinha nos contratado, eles se apresentaram. Então, a gente quer fazer negócio, né? E acabou que a coisa andou muito rápido, porque andou rápido, assim, nas negociações. Mas sempre tem a surpresinha, né? Que é se não quando tem você surpresa, vai colocar não é no M&A, papel. né? Porque até então é tudo uma maravilha. Não, conheço os donos, conheço os compradores, está tudo muito ótimo. Vamos pagar, vamos. Quem vai entrar no processo somos nós. Quem vão ser os compradores? Quem vai ser o comprador? Aí começa. Eu vou colocar uma pessoa física aqui, eu vou compensar. Aí você começa os detalhes de uma operação dessa. E os efeitos, principalmente tributários, né? Porque isso é muito importante, porque muitas vezes numa transação dessa, uma das principais coisas que não são lembradas, né, é o efeito tributário, às vezes, na pessoa física, né, do ganho de capital, como que vai trabalhar isso, né, como você comentou anteriormente, né, às vezes a empresa vem prosperando, crescendo, mas o capital social que foi feito lá 20 anos atrás, 30 anos atrás é o mesmo, né, e é o que está na declaração de imposto de renda da pessoa física. E quando você vai fazer uma transação dessa, de um volume de dinheiro maior, e você compara com o que os sócios têm na pessoa física, o ganho de capital é enorme, né? Então, esse foi um dos pontos que a gente teve que achar uma alternativa para isso, né? E a gente achou, né? A nossa área tributária, nós conversamos internamente, conversamos com o advogado da outra parte, para a gente entender também como que a empresa estava naquele momento, né? Quais eram as questões tributárias, fiscais, contábeis que a empresa, o que ela tinha nos números de balanço dela, né? Ela tinha algumas questões lá que eram possíveis que a gente conseguisse traduzir aquilo numa transação de M&A. Então, a gente conseguiu converter isso e eliminamos 100% do ganho de capital para o cliente. Isso é fundamental. Muitos negócios ficam na última fase porque isso não é analisado e pensado. Porque o ganho é muito alto. A gente tenta pensar isso lá na primeira etapa do valuation. Quando vê o capital social muito baixo, quando vê a estrutura de valuation muito alta, o sócio ali com pouca manobra tributária, a gente já precisa chamar os nossos parceiros para sentar na mesa e pensar tributariamente como que vai fazer essa O primeiro caso que eu comentei, né, do varejo de alimentos, né, do restaurante, aconteceu a mesma coisa. Haveria um ganho de capital, lógico que grande, porque em função do que era aquele momento, e a gente também conseguiu reverter isso, conseguiu achar uma alternativa legal, isso é mais importante, contábil, sem nenhum risco, zero, porque era uma condição que tinha uma previsão de legislação para aquilo, então não é nada de falar assim, mas como que se faz isso? Não se inventa nada, né? Para isso que a gente analisa, estuda, entende, traz os especialistas para a discussão, para analisar esses dados, para a gente não colocar risco no negócio. Mas, se for possível. Se não for, é sempre que consegue? Não. Infelizmente, não. Não é sempre que consegue. Exato. Vão ter momentos que não... Mas esse é o nosso papel também, né?
de mostrar o quanto você está economizando, não só de tempo, mas o quanto que você economiza nessas jogadas tributárias, garantia de que você vai receber, segurança de que o processo está bem amarrado. Vender uma empresa não é para amador, porque você tem várias etapas que precisam ser respeitadas e concluídas ao longo do processo. E aí você vira e fala, não, vamos fazer um contrato aqui de gaveta, depois eu altero. E quantos casos que chegam também para a Baico que, eu vendi e não recebi. Eu falei, cara, não é com a gente. Agora você precisa procurar um escritório, um escritório legal, né, para poder criar talvez uma ação criminal. Sim. Não é o nosso caso. A gente realmente é muito na interface de preparar, analisar, avaliar e ir ao mercado, fazer a negociação da empresa, mas com toda a segurança jurídica ao longo do processo. Por isso que a gente se denomina ponta a ponta. Isso. Então, desde pegar o cliente até te entregar com o contrato final, assinado, com todos os itens sensíveis bem claros, para que não gere dúvida no futuro, esse é o papel do assessor. Exatamente. E nesse caso, só concluindo, então, a gente conseguiu, só que ainda assim, não vou falar aos 45, mas aos 43 do segundo tempo, ainda surgiu um ponto no contrato de compra e venda, quando ele já estava para ser assinado, que era uma cláusula de garantia, em que em algum momento os compradores, na hora que perceberam, o contrato ele foi revisado a 4 mãos, mas na hora que acho que eles atinaram para o negócio e viram a questão da garantia que eles eram obrigados a oferecer em função da compra que estava sendo feita, né, houve uma discussão ainda. Quase que deu um deal break, por um pouco, porque é a discussão que tem que ter, esquecer lado pessoal, esquecer amor, esquecer situações adversas e trazer isso para o ponto em si, né? E o que aconteceu foi isso. Então, a gente trouxe todo mundo na mesa, então vamos discutir esse assunto, esse ponto, essa cláusula especificamente, qual que é o problema dela, o que vocês propõem, leva para a outra parte, ajusta, acha um termo, um meio termo que agrade e adeque para todos e no final deu certo. Mas assim, são os pontos que acontecem durante uma discussão, durante uma transação, que muitas vezes é o que pode dar certo ou não dar. É uma vírgula fora do lugar, você pode atrapalhar uma transação. Né, os cuidados que a gente tem que ter. E isso que você traz, Paulo, até me traz aqui, eu estava pensando em um caso, mas eu acho que esse daqui vai ser legal para quem está ouvindo entender como que o M&A ele não depende só de nós. Ele depende de nós, ele depende do mercado e ele depende da sua maturidade. O empresário, às vezes, também ele é um pouco mal acostumado em achar que tudo vai acontecer do jeito que ele quer. Porque talvez a empresa que ele criou lá atrás foi fluindo com todos os desafios, com todas as adversidades. E hoje ele é o dono da caneta dentro da empresa, ou seja, tudo vai acontecer exatamente do modo que ele quer, porque ele é o dono. Quando a gente vem para o mercado que vamos envolver 3 partes, que é o comprador, o mercado e você, já não é mais uma visão unilateral. Não é você que decide, sim o que é melhor para aquele contexto que a gente está inserido as informações. E aqui eu queria trazer um caso que na última assinatura não aconteceu. E olha que interessante, o cliente nos procurou, teve um investimento, né? Isso só reforça o porquê que nós estamos correndo risco. O objetivo da Baico é o variável, sem dúvida nenhuma, ele é o nosso grande alvo, como a gente ganha dinheiro no modelo de negócio de assessoria de M&A ou assessoria financeira, mas esse investimento inicial é para que você entenda que você colocou algo. Então, o cara, na época, gastou ali uns 50 mil para fazer toda a preparação, eram 6 unidades de distribuição. Então, ele tinha ali uma visão muito robusta de equipamentos de ressonância e ultrassom. Então, era uma estrutura bem interessante que ele tinha ali dentro do modelo de negócio dele. O senhor de 80 anos, não tinha sucessão, clássico para o mercado de empresas de dono. Até aí tudo bem, estava certo, vou vender porque meus filhos são médicos, meus filhos não vão assumir, um filho está em um grande hospital. E aí a gente fala, ótimo, negócio bom, fomos a mercado, tentamos, em um momento abrir uma janela de uma empresa de capital aberto. Eles falaram, estamos com a janela aberta, esse é um mercado que a gente quer entrar, que a gente tem pouca autoridade. Falei, ótimo, empresa SA, capital aberto, a visão é divulgar mesmo em bolsa, vou pagar em dinheiro, porque a gente tem já esse budget que o relacionamento com o investidor disponibilizou.
Tá aí, tudo bem. Fechamos preço, fechamos pagamento, fechamos condições de como que a venda seria, complexidade da operação. O memorando que a gente ficou, o memorando é o pré-contrato, né, da venda. Então, é para dar o direito ali do comprador fazer a auditoria. Só o memorando a gente ficou 1 mês e meio costurando a pré-oferta para dar direito ao comprador ir lá e colocar os auditores. E eu me lembro disso, Paulo. O grupo virou e falou assim, Rafa, você sabe que a gente vai contratar uma Big Four, né? Que, para quem não sabe, são Price, KPMG, Ernst Young. 4 grandes, né, da auditoria. Que é muito caro, porque nós somos SA de capital aberto. Então, eu não consigo ir contratar uma empresa local para auditar, por mais que seja uma empresa pequena, né? Fatura 50 milhões, mas para a gente que fatura 4 bi é muito pequeno. Mas é legal, a gente quer comprar e tal, só que a gente vai ter um custo aqui de 200 mil. Eu posso queimar o meu budget? Eu tô assim, não, tá tudo certo, acabei de conversar com o dono da empresa agora, o senhor tá bem firme, 80 anos e tal. Ô, Paulo, e aí eu falei, beleza, vou tirar férias, né, que o assessor, ele fica ali com semanas de férias. Férias a gente não tem. Eu falei, deixa eu tirar um recesso aqui de 4 dias, tudo certo, deixei o memorando assinado, 15 dias de auditoria, fui para minhas férias. Quando eu tô lá bem de boa, né, no meu 4º dia de férias, já tô assim relaxada, chega e me liga. Eu pensei bem, eu sonhei que não é o momento de vender. Eu falei assim, calma, para as férias. Como assim você sonha no meio da história? Eu falei assim, olha, eu entendo, é um momento de pressão. O senhor está na empresa há 40 anos, a empresa foi fundada por você, tal. E a gente, nesse momento, cria simpatia pessoal, porque é a história da pessoa. Você vai relacionando ali também, É óbvio, né, que nem tudo é negócios, mas existe uma responsabilidade empresarial também nessa história. Eu falei assim, olha, o senhor que decide, a empresa é do senhor, mas vamos agora fazer uma análise. Pontos positivos de não vender. Me fala o senhor não tem sucessão, o senhor tem 80 anos, o senhor acabou de passar por um procedimento cardíaco no caso, procedimento cardíaco há 1 ano atrás. São 200 CLTs que o senhor tem. Se o senhor morre, acontece qualquer fatalidade, coisa que nós, seres humanos, estamos vulneráveis, o senhor quebra a sua família, não tem caixa para isso. E fui pontuando. Ponto positivo, o senhor vai dar palestra, o senhor vai fechar com chave de ouro. Ou seja, com 80 anos, eu criei uma empresa do zero, formei 2 filhos em medicina, fiz isso, fiz aquilo outro, e vendi minha empresa para um dos maiores grupos da América Latina. Olha que história bonita. E deu certo. Vamos pensar. Paulo, deu certo. E eu ainda falei assim, não, ele está no momento de dor de barriga, eu sei, porque a gente trabalha com isso há muito tempo. Sim. E tem a hora que dá dor de barriga mesmo. Quando a gente foi fazer negociação com a Araújo Fontes, com o BMG, na hora eu falei assim, é isso mesmo, Diego? Estamos certo? Ele está assim, Rafa, vamos voltar na origem. A gente quer para crescer, então sim, estamos certo. Falei assim, ok, vamos fazer o exercício da origem. Senhor, o senhor nos procurou pela origem, vamos voltar lá naquele dia? Vamos, voltou. Paulo, a gente tentou todas as manobras e não. Ele sonhou que Deus mandou um sinal que não era o caminho. Resumo da ópera, não fez a negociação. Resumo da ópera, o carão que nós, como assessores, tivemos que passar com um comitê de uma SA de capital aberto para explicar que o senhor sonhou. E que não chega a ser assim. Eu falei, pessoal, peço desculpas, a gente filtra ao máximo. Ele teve um investimento de quase 50 mil reais antecipados, fora a comissão. Isso, a gente filtrou, trouxemos todas as objeções. Rafa, a gente pode ligar para ele? Eu tô assim, gente, por favor, liguem, tentem mostrar o que o grupo vai fazer, vai pegar, vai replicar esse modelo que ele tem, nível Brasil, a história dele vai ficar marcada. Outro ponto legal, eles não iam matar a marca, que é algo que quando essas grandes entram, eles globalizam tudo. Qual que é o nome da sua rede? Problema. Por mim, não interessa. Queriam aquilo para conversar com o público C e D, para ter um approach que eles não conseguiam chegar, tudo convergindo. Falei assim, olha, pode tentar aí. Falei assim, olha, o que o senhor decidir, a escolha é sua. A gente está aqui para te assessorar e na minha assessoria que o senhor me pagou, está aqui o dossiê. Eu, no lugar do senhor, com 80 anos de idade, sem sucessão, com todas as variáveis, sem caixa para uma demissão massiva de 200 CLTs. Isso, eu, com 80 anos, eu não pensaria 2 vezes. Essa é a escolha do senhor. Desistiu, isso tem o quê? Uns 2 anos. Recentemente nos ligou. Filha, vamos retomar? Eu falei assim, olha, com todo respeito, aquele era o momento que o dólar estava baixo, esses fundos estavam capitalizados. Agora a gente tem um cenário totalmente agressivo.
Por quê? Juros vai subir. Juros subindo, o investidor, ele vai botar dinheiro nessas grandes empresas ou ele vai ficar vivendo de renda fixa? Então, tudo conspirou. Eu falei assim, muito obrigado pela confiança, pelo tempo. Mas nós também temos que saber quais ativos a gente quer representar. Exatamente. E hoje não faz sentido mais colocar você no portfólio. Porque a responsabilidade é nossa. É muito grande. Quem vai ao mercado levar ativos bons ou ruins, somos nós. E a gente sabe qual o grau de maturidade da pessoa, a responsabilidade empresarial que ela tem e, obviamente, se o ativo está no momento certo. Mas esse caso, eu falei... É emblemático. As férias estavam boas demais para um assessor. Eu falei, 4 dias sem o telefone tocar, que eu me dei o luxo de desligar. Eu falei, nessa ligação... Falei, tive até que antecipar minha volta, mas são os percalços. Mas o que a gente vê aqui, Paulo? Existem empresas do mesmo setor, que foi a analogia que a gente quis trazer nessa gravação, Sim. e que, no mesmo momento ou em momentos diferentes, vão acontecer resultados diferentes, Sim. e empresas que têm mentalidades diferentes. No caso da sua que não inovou, a minha que inovou. O seu cliente que, mesmo passando a adversidade, o atrito com o comprador, quase querendo desistir, ele foi até o final porque ele lembrou do que o trouxe até aqui. E diferente desse último caso que a gente relatou, Sim. de que em uma função um pouco até dispersa com a realidade, né, tomou uma decisão que vai prejudicar, como a gente tem relatos, né, que a empresa está perdendo faturamento, prejudicou porque ela foi muito emocional no momento que a gente precisava da pessoa centrada. É isso mesmo. Então, no caso aqui, ficou 3-1, né? Esse galo. Não, mas não tem problema. Depois a gente desempata. No próximo, então, vou trazer cases aqui de sucesso. Mas eu acho que... Tomara, a gente tem muitos casos, a gente tem uma carteira muito diversificada. A gente tem uma expectativa muito boa para 2025. Né? Eu sempre falo o seguinte, o Brasil está assim, está assado. Eu já estou com alguns anos a mais. Eu já peguei inflação de 80% ao mês. Então, o Brasil é o que é, porque ele sempre foi. Então, a gente não tem muita coisa de novidade ou de diferente do que a gente já foi. E se a gente for parar e ficar aguardando alguma mudança de Brasil para a gente fazer negócio de M&A, é melhor a gente encerrar as atividades. Então, a gente tem muita coisa para fazer, tem muita oportunidade, tem investidor querendo, sim. Tem negócios para serem feitos, a gente tem uma carteira robusta, a gente tem oportunidades muito boas dentro do escritório. E eu tenho certeza que 2025 vai ser um ano muito legal. A gente vai conseguir performar, a gente vai conseguir trazer negócios, porque são oportunidades. Investidor, empresário, ele está acompanhando, logicamente, o que está acontecendo. É evidente que sim, Brasil, mundo, posse do Trump, não sei o quê. Mas ele sabe também que se não fizer negócio, se não crescer, se não desenvolver, se não fazer aquisições, se não trouxer investidor, se não trouxer essas transações estratégicas, se ele não fizer esses movimentos, ele morre. Então a gente tem que estar atento a isso. Basta a obrigação nossa como assessor é identificar esses investidores. E a gente vai fazer isso. A gente tem condições para isso, a gente tem capacidade para isso, a gente tem corpo técnico no escritório para isso. A gente tem profissionais, a gente tem estrutura, a gente tem metodologia. Então, ou seja, eu não tenho a menor dúvida que vai ser um ano muito legal. E a gente sabe como que o mercado está pensando. Quem é grande não é grande por acaso. Quem é grande num momento de juros altos, câmbio descontrolado, visão política instável, foi onde que ele assumiu um risco, comprou empresas, cresceu, para quando as coisas ficarem mais estabilizadas, ele tem ali um share maior, ele tem uma estrutura melhor. E o que ele faz com isso é redução de custo, porque aquela operação que eu estou trazendo para dentro da minha, eu reduzo parte administrativa, parte contábil, algumas estruturas eu consigo enxugar e automaticamente, quanto maior for a minha estrutura, os custos são diluídos. Então, exatamente, Paulo, muito obrigado por contribuir. São conteúdos ao longo de décadas, né, que você está absorvendo. Eu indo para a segunda década daqui a pouquinho, também buscando muito conhecimento prático. E a nossa visão como Baico é não romantizar o M&A. Não é fácil, não é rápido, não é um processo que vai dar certo. Ele tem tudo para dar errado, mas quando ele dá certo, ele transforma a sua vida, transforma a sua empresa e faz com que quem está comprando também se posicione no mercado de uma forma muito mais estratégica. Esse é o nosso trabalho e vai ter que ter muita coisa ruim para a gente desistir de um mercado tão promissor quanto o M&A de pequeno e médio porte. Exatamente. Vai ser um ano muito bom. Vai sim.
Até o próximo então, pessoal, com mais casos aí de sucessos e insucessos, que é isso que a gente quer trazer para vocês. Obrigado.